O jovem estava ali, deitado na cama do hospital, o corpo imóvel, os olhos fechados, a respiração fraca. Os médicos tinham dado o diagnóstico: malária cerebral, um dos quadros mais graves da doença, que já havia levado muitos à morte. O coma era profundo e as esperanças para a medicina eram quase nulas. Mas naqueles corações que ali estavam reunidos, havia uma fé que não se abalava. Não era a fé dos homens, mas a fé que vem de Deus, aquela que move montanhas, que abre caminhos onde não há saída, que faz o impossível se tornar real. A família, os irmãos em Cristo, os servos do Senhor que haviam sido chamados para interceder, todos se ajoelharam ao redor daquele leito. Não havia choro descontrolado nem desespero, mas uma quietude santa, um silêncio que só é quebrado quando a alma se volta inteiramente para Deus. Um dos anciãos, homem de barba branca e mãos calejadas pelo trabalho, mas também pela oração, abriu a Bíblia e leu em voz baixa, mas firme: clama a mim, e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, 3. Aquela palavra foi como bálsamo para os corações. Não era uma promessa vazia, mas uma verdade que já havia sido provada muitas vezes na vida daqueles que ali estavam. Então começaram a orar. Não eram palavras bonitas, nem discursos elaborados, mas súplicas simples, cheias de fé. Senhor, Tu és o Deus que sara. Tu és o mesmo que abriu os olhos do cego, que fez o coxo andar, que ressuscitou os mortos. Olha para este jovem que é teu servo. Ele te busca desde criança, ele te ama. Não permitas que o inimigo se alegre com a sua dor. Levanta-o, Senhor, como levantaste o paralítico de Cafarnaum. Dá-lhe forças, restaura o seu corpo, faz com que os seus olhos se abram para a tua glória. Enquanto oravam, uma irmã, mulher de poucas palavras mas de grande fé, colocou a mão sobre a testa do jovem e começou a cantar um hino suave, quase um sussurro: Jesus, meu Salvador, a ti me entrego agora. Toma meu coração, purifica-o, Senhor, que a tua luz brilhe em mim, que a tua paz inunde a minha dor. A melodia era simples, mas carregada de unção. Era como se o próprio Espírito Santo estivesse ali, intercedendo com gemidos inexprimíveis. Romanos 8h26. E de repente algo mudou no ar. Não era algo que se podia ver, mas que se sentia. Uma presença santa, uma certeza de que Deus estava ouvindo. Os minutos se passaram como horas, mas ninguém se moveu. A fé deles não dependia do tempo, mas da vontade de Deus. Então, sem aviso, um tremor leve percorreu o corpo do jovem. Os que estavam mais perto notaram primeiro. Os dedos da mão direita se mexeram, quase imperceptivelmente. Depois, um suspiro mais fundo, como se ele estivesse lutando para voltar. Um dos irmãos, com voz embargada, disse: Irmãos, Deus está operando. E como que em resposta, o jovem moveu a cabeça levemente para o lado, como se estivesse tentando escapar de um sono profundo. Os médicos, que até então observavam de longe com ceticismo, se aproximaram apressados. Verificaram os sinais vitais, examinaram as pupilas, e o que viam os deixava atônitos. Isso não é normal, murmurou um deles. Em casos como este, a recuperação, se acontece, é gradual, com sequelas. Mas ele está respondendo como se estivesse apenas dormindo. Não tinham explicação. Não havia lógica médica para aquilo. Mas ali, naqueles corações, não havia dúvida. Era a mão de Deus agindo. Então, de repente, como se um véu fosse tirado, os olhos do jovem se abriram. Não eram olhos turvos, nem perdidos, mas claros, lúcidos. Ele piscou algumas vezes, como se estivesse se ajustando à luz, e então fixou o olhar em sua mãe, que estava ajoelhada ao seu lado, com as mãos ainda levantadas em oração. Mãe, ele sussurrou com voz rouca mas firme. Mãe, eu vi uma luz tão bonita. E ouvi vozes cantando. Pensei que estava sonhando, mas era real. A mãe não conseguiu conter as lágrimas, mas não eram lágrimas de tristeza, e sim de gratidão. É o Senhor, meu filho, ela respondeu, segurando a mão dele. Foi o Senhor que te trouxe de volta. Os irmãos começaram a louvar a Deus em voz alta. Não era um grito de euforia, mas um cântico de gratidão, daquele que sabe que testemunhou um milagre. Um dos anciãos, com a voz quebrada pela emoção, começou a dar testemunho. Eu já vi Deus operar muitas vezes, mas hoje ele nos mostrou que não há doença que ele não possa curar, não há situação que ele não possa mudar. Ele é o Deus dos impossíveis. E todos amém com convicção. Nos dias que se seguiram, a recuperação do jovem foi tão rápida que até os médicos ficaram sem palavras. Em menos de uma semana, ele já estava sentado na cama, conversando com clareza, sem nenhuma sequela. Os exames mostravam que a malária havia sido debelada, como se nunca tivesse atingido o cérebro. Isso não tem explicação científica, admitiu um dos neurologistas.
Mas eu acredito em milagres, completou, com um sorriso que parecia dizer que algo nele também havia sido tocado. Quando o jovem recebeu alta, a primeira coisa que fez foi ir à igreja. Não para contar o que havia acontecido, mas para agradecer. Ao entrar no salão, todos se levantaram, não para aplaudir, mas para glorificar a Deus. Ele se ajoelhou no altar, e ali, com lágrimas nos olhos, começou a orar. Senhor, eu não merecia esta misericórdia. Eu não merecia voltar. Mas tu, na tua bondade, me deste mais uma chance. Não sei por que me escolheste, mas eu te prometo, minha vida será para a tua glória. Usa-me, Senhor. Faz de mim um instrumento nas tuas mãos. E Deus ouviu aquela oração. Nos meses que se seguiram, aquele jovem se tornou um testemunho vivo do poder de Deus. Ele não falava do milagre como se fosse algo seu, mas sempre apontava para Cristo. Não fui eu que me curei, ele dizia aos que lhe perguntavam. Foi Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele fez isso por mim, pode fazer por você também. E muitas vidas foram tocadas por aquele testemunho. Pessoas que estavam doentes, desanimadas, sem esperança, encontraram força ao ouvir aquela história. Algumas até se converteram, porque viram que Deus não é uma ideia distante, mas um Pai que ouve, que age, que salva. Um dia, uma irmã da igreja, que havia perdido a fé depois de muitas provações, se aproximou dele após um culto e disse: Eu não acredito mais em milagres. Já orei tanto e nada mudou. O jovem olhou para ela com compaixão e respondeu: Irmã, eu também já pensei assim. Mas Deus não age porque nós merecemos, nem porque somos perfeitos. Ele age porque Ele é bom. Às vezes, a resposta demora, mas Ele nunca nos abandona. Você precisa confiar nele, mesmo quando não vê o caminho. Aquela irmã chorou e dali em diante começou a buscar a Deus de novo. Não porque suas circunstâncias tinham mudado, mas porque ela havia encontrado esperança. E assim, aquele milagre não foi só a cura de um corpo, mas a restauração de muitas almas. Porque quando Deus opera, Ele não faz apenas uma coisa. Ele transforma vidas, Ele fortalece a fé, Ele une os corações. Aquele jovem que poderia ter sido mais uma vítima da doença, se tornou um farol de esperança para muitos. E até hoje, quando ele conta essa história, não é com orgulho, mas com humildade, sabendo que foi apenas um vaso nas mãos do oleiro. Porque no final não se trata do milagre em si, mas de quem o operou. Não se trata da cura, mas de quem cura. Não se trata da vida que foi poupada, mas de quem dá a vida. E isso, irmãos, é o que nos faz seguir em frente, mesmo nas maiores batalhas, saber que servimos a um Deus que é fiel, que é poderoso, que é amor. E que no seu tempo Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Que esta história não seja apenas um relato, mas um chamado para todos nós. Um chamado para confiar mais, orar mais, crer mais. Porque o Deus que abriu os olhos daquele jovem no coma é o mesmo Deus que está conosco hoje. Ele não mudou. Sua mão ainda é poderosa. Seu ouvido ainda está atento à voz do seu povo. E se Ele fez isso ontem, pode fazer hoje. Pode fazer em você. Basta crer. Malária cerebral. O coma que não podeu calar a fé, parte final ampliada. O despertar que abalou o hospital. O som do monitor cardíaco, antes um bip monótono e desesperançoso, agora emitia um ritmo acelerado, quase eufórico. Os enfermeiros que há dias apenas verificavam os sinais vitais de Daniel com olhares compassivos, agora se entreolhavam incrédulos. Uma das técnicas, Marta, uma mulher de meia idade com anos de experiência em UTI, segurou o braço da colega e sussurrou com a voz trêmula: Débora, olha os olhos dele. Os olhos de Daniel, antes fixos e opacos como vidro fosco, agora piscavam lentamente. Primeiro um tremor nas pálpebras, depois um movimento quase imperceptível dos globos oculares. Em seguida, um suspiro profundo, como se ele estivesse emergindo de um mar escuro após uma longa submersão. Chama um médico. Agora! Gritou a enfermeira-chefe, enquanto outra já corria pelo corredor, os sapatos rangendo no piso frio do hospital. Dentro da sala, a mãe de Daniel, Dona Maria, que há 3 dias não saía dali nem para comer, sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Ela estava de joelhos como sempre, com a Bíblia aberta em Salmos 30:2. Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me saraste. Quando ouviu o primeiro gemido do filho, seu coração quase parou. Meu Deus, meu Deus! Ela murmurou, as lágrimas escorrendo sem controle. Ele está voltando. Ele está voltando. Do lado de fora, o pastor Elias, que havia liderado as vigílias na Congregação Cristã no Brasil, CCB, por Daniel, recebia a notícia por telefone. Sua voz, sempre serena, agora tremia de emoção. Glória a Deus! Irmãos, o Senhor ouviu nossas orações. Dentro da UTI,
O neurocirurgião Dr. Renato, um homem cético que já havia dito à família para se prepararem para o pior, entrou apressado, seguido por uma equipe de residentes. Ele examinou Daniel com mãos trêmulas, verificando pupilas, reflexos, resposta a estímulos. Inacreditável, ele murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Isso não tem explicação médica. Não depois de 3 dias em coma profundo, com lesões cerebrais confirmadas na ressonância. Mas Daniel não estava apenas acordando. Ele estava lúcido. As primeiras palavras, um testemunho que não podia ser silenciado. Quando Daniel finalmente abriu os olhos por completo, sua primeira visão foi a do teto branco do hospital, iluminado pela luz fria dos tubos fluorescentes. Depois, o rosto cansado mas radiante de sua mãe. Mãe, sua voz estava rouca, fraca, como se tivesse engolido areia. Onde eu tô? Dona Maria soltou um grito abafado, cobrindo a boca com as mãos. Meu filho, você voltou. Ela chorava, beijando suas mãos, sua testa. Deus te trouxe de volta. Daniel tentou se mover, mas sentiu o peso dos tubos e fios que ainda o conectavam às máquinas. Foi então que notou a presença de outros no quarto, enfermeiros médicos e no canto, um homem de terno simples com uma Bíblia na mão. Pastor Elias? Daniel reconheceu a voz antes mesmo de ver o rosto. O pastor se aproximou, os olhos brilhando. Sim, meu irmão. Estamos aqui. Deus te guardou. Ele segurou a mão de Daniel com firmeza. Você esteve em um lugar muito escuro, mas o Senhor te trouxe de volta. E não foi por acaso. Daniel fechou os olhos por um instante e então, como se uma cortina fosse puxada, lembrou. O que ele viu no coma, uma batalha espiritual além da compreensão. Eu sonhei, Daniel começou, a voz ainda trêmula. Não foi um sonho. Foi real. Todos no quarto ficaram em silêncio, até mesmo os médicos, que apesar de sua formação científica, não puderam ignorar a intensidade em seu olhar. Eu vi uma escuridão que sufocava. E tinha vozes, muitas vozes me puxando, dizendo que eu não ia sair dali, que eu ia ficar preso para sempre. Ele engoliu em seco. Mas então eu ouvi outro som, um som que não era daqui. Era como um coro. Muitas pessoas cantando. E tinha uma luz tão forte que doía nos olhos, mas ao mesmo tempo, era paz. Dona Maria soluçou. Era a igreja, filho. Eram os irmãos orando por você. Daniel assentiu. Sim, eu sentia cada oração. Cada palavra que o pastor falava, cada salmo que a mãe lia, era como se fosse uma corda me puxando para cima. E então, sua voz falhou. Eu vi uma mão enorme, como se fosse de fogo, mas não queimava. Ela segurou a minha, e eu ouvi uma voz. Não é a sua hora. Volte. O Dr. Renato, que até então ouvia com ceticismo, agora estava pálido. Isso não faz sentido médico, ele balbuciou. Mas eu não tenho outra explicação. O pastor Elias sorriu, sereno. A medicina explica o que vê, mas Deus opera no que não se vê. A notícia se espalha, um milagre que a cidade não podia ignorar. Em questão de horas, a notícia do despertar de Daniel se espalhou como fogo. Primeiro entre os irmãos da CCB, que há dias jejuavam e oravam em vigílias ininterruptas. Depois pelos corredores do hospital, onde enfermeiros e médicos que antes olhavam com pena para a família agora faziam perguntas com um misto de curiosidade e temor. Como ele está? Perguntava uma técnica de enfermagem, que havia acompanhado o caso desde o início. Lúcido. Falando. Sem sequelas, pelo menos por enquanto, respondia o Dr. Renato, ainda atordoado. Mas, e as lesões cerebrais? A malária cerebral não deixa marcas? Deveria deixar, mas não deixou. Na congregação, a notícia chegou como um raio de esperança. As irmãs que haviam passado noites em oração agora choravam de alegria. Os irmãos que haviam jejuado por 3 dias agora erguiam as mãos em ação de graças. Glória a Deus! Exclamava o irmão João, um dos anciãos da igreja. Mais um testemunho de que o Senhor é fiel. O pastor Elias não perdeu tempo. Na mesma noite, convocou uma reunião de ação de graças. A pequena sala de cultos da CCB, que já era simples, agora estava lotada além da capacidade. Cadeiras foram trazidas do salão de baixo, e muitos ficaram de pé apertados, mas ninguém reclamava. Afinal, estavam ali para celebrar um milagre. A reunião de ação de graças, quando o céu e a terra se encontram. O culto começou com um silêncio solene. Não havia música, não havia sermão. Apenas o som dos irmãos ajoelhados, agradecendo. Depois, o pastor Elias se levantou. Irmãos, hoje não estamos aqui por mérito nosso. Estamos aqui porque Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu nossas orações. Sua voz ecoava no silêncio. Muitos de nós oramos com lágrimas.
Muitos jejuaram. Muitos clamaram em segredo. E Deus respondeu. Ele fez um gesto e Daniel, ainda fraco, mas determinado, foi ajudado a se levantar. Sua mãe o sustentava por um braço, e o irmão Tiago, seu melhor amigo, pelo outro. Este jovem aqui estava à beira da morte. Os médicos disseram que não havia esperança. Que mesmo se acordasse não seria o mesmo. O pastor fez uma pausa. Mas onde a medicina diz impossível, Deus diz, eu sou possível. Daniel, com voz firme, começou a dar seu testemunho. Eu não sei por que Deus me trouxe de volta. Não sou melhor que ninguém. Não sou mais santo, não sou mais forte. Ele olhou para os irmãos, muitos com lágrimas nos olhos. Mas sei uma coisa, se estou aqui, é porque Deus tem um propósito. E esse propósito não é só para mim. É para todos nós. Ele contou sobre a escuridão, sobre as vozes, sobre a luz. Sobre como, em seus momentos mais sombrios, sentia as orações dos irmãos como uma força real, tangível, puxando-o de volta. Quando vocês oravam, eu sentia. Quando vocês cantavam, eu ouvia. Não com os ouvidos, mas aqui ele apontou para o peito. No espírito. E isso me deu força para lutar. O culto terminou com cânticos de gratidão. Não os hinos habituais, mas louvores espontâneos, onde cada irmão, com sua própria voz, agradecia a Deus. Alguns choravam. Outros sorriam. Todos sabiam que haviam presenciado algo sobrenatural. Os dias seguintes, a recuperação que desafiava a ciência. Nos dias que se seguiram, Daniel se recuperou de uma maneira que deixou os médicos boquiabertos. Isso não é normal, admitiu o Dr. Renato, examinando os exames. Pacientes com malária cerebral severa, mesmo que sobrevivam, geralmente têm sequelas, perda de memória, dificuldade motora, problemas cognitivos. Mas ele está perfeitamente normal. Daniel não só recuperou suas funções motoras como também ganhou uma clareza espiritual que não tinha antes. Eu sinto como se tivesse visto o outro lado, confessou a seu amigo Tiago, enquanto caminhavam pelo pátio do hospital. Não tenho mais medo da morte. Porque sei que quando chegar minha hora não vou para a escuridão. Vou para a luz. Tiago, que sempre fora um jovem cheio de dúvidas, agora olhava para o amigo com uma mistura de admiração e temor. Como você consegue ter tanta certeza? Daniel sorriu. Porque eu vi. E porque eu senti. Quando você está no fundo do poço, e a única coisa que te segura é a mão de Deus, você nunca mais duvida. O impacto na família, uma fé que se fortaleceu. Dona Maria, que já era uma mulher de fé, agora ardia em zelo espiritual. Deus me deu meu filho de volta, ela dizia às irmãs da igreja, os olhos brilhando. Não para que eu fique quieta, mas para que eu testemunhe. Ela começou a visitar outros doentes no hospital, levando palavras de esperança. Muitos que antes a olhavam com pena, agora a escutavam com atenção. Se Deus fez por meu filho, pode fazer por você, ela dizia, segura na mão de pacientes desanimados. Até o pai de Daniel, seu Antônio, um homem reservado que raramente falava de fé, agora participava dos cultos com mais frequência. Eu vi coisas esses dias que não dá para explicar, ele confessou ao pastor Elias. Se isso não é Deus, então não sei o que é. O testemunho que alcançou além das paredes da igreja. A história de Daniel não ficou restrita à CCB. Jornais locais ouviram falar do jovem que acordou de um coma inexplicável e foram investigar. Repórteres entrevistaram médicos, enfermeiros, a família. Não há explicação científica para isso, admitiu o Dr. Renato em uma entrevista. Como médico, eu deveria dizer que foi um caso raro de recuperação espontânea. Mas como ser humano, eu vi algo além da medicina. O pastor Elias, sempre prudente, não deu declarações bombásticas. Mas quando perguntado se acreditava em milagres, respondeu com calma. Nós não acreditamos em milagres. Nós vivemos milagres. Porque para Deus, não há impossíveis. A reportagem foi publicada, e logo pessoas de outras denominações começaram a procurar a CCB. Alguns, por curiosidade. Outros por desesperança, buscando uma fé que movesse montanhas. Uma vida transformada, o propósito após o milagre. Daniel não voltou a ser o mesmo. Não porque tivesse sequelas, mas porque sua visão de vida havia mudado. Ele, que antes era um jovem comum, agora sentia um chamado. Não para ser pastor, não para pregar em púlpitos, mas para estar onde as pessoas mais precisavam de esperança. Eu quero ajudar quem está no lugar onde eu estive, disse a Tiago. Quem está no escuro, quem acha que não tem saída. Porque eu sei como é. Ele começou a visitar hospitais, não como paciente, mas como conselheiro. Levava sua Bíblia, seu testemunho, e uma palavra de fé. Deus não nos tira do vale, mas caminha conosco nele, ele dizia aos doentes. E se ele fez por mim, pode fazer por você. Muitos choravam ao ouvi-lo. Alguns se convertiam.
Outros, mesmo sem fé, encontravam uma centelha de esperança. O encontro com o cético, quando a fé é posta à prova. Um dia, enquanto Daniel conversava com pacientes em um corredor do hospital, um homem se aproximou. Era Dr. Carlos, um neurologista conhecido por seu ceticismo. Ouvi falar de você, disse, cruzando os braços. O jovem que ressuscitou, ponto. Daniel sorriu. Não ressuscitei, doutor. Só acordei. Sim, mas segundo os exames, você não deveria ter acordado. Pelo menos, não assim. O médico o encarou. O que você acha que aconteceu? Daniel não hesitou. Deus me deu uma segunda chance. O médico riu sem malícia, mas com incredulidade. Você realmente acredita nisso? Que um Deus lá em cima decidiu salvar você e não outros? Daniel olhou nos olhos do médico. Não sei por que ele me escolheu, mas sei que não foi por merecimento. Foi por graça. Ele fez uma pausa. Doutor, a ciência explica muitas coisas, mas não explica tudo. E quando a gente esbarra no que não tem explicação, a gente tem duas escolhas, negar ou acreditar que há algo maior. O médico ficou em silêncio por um longo momento. Você é diferente dos outros que já vi, admitiu finalmente. A maioria que passa por algo assim fica amargurado ou se torna fanático. Você parece em paz. Daniel sorriu, porque eu sei em quem eu tenho crido. O culto de batismo, um novo começo. Alguns meses depois, Daniel estava de pé, na frente da congregação, vestido com a túnica branca de batismo. A água da pia batismal brilhava sob a luz do sol que entrava pela janela. O pastor Elias o olhou com carinho. Daniel, você foi batizado nas águas quando criança. Mas hoje, você está sendo batizado com um testemunho. Um testemunho de que Deus é vivo, de que Ele ouve, de que Ele age. Ele fez uma pausa. Você quer, de livre e espontânea vontade, ser batizado novamente, agora com plena consciência de sua fé? Daniel, com voz firme, respondeu. Sim, pastor, porque agora eu sei o que significa nascer de novo. Quando ele emergiu das águas, a igreja explodiu em louvor. Não havia instrumentos, não havia coros ensaiados. Apenas vozes unidas cantando ao Deus de Abraão louvor. Enquanto Daniel, enxugando o rosto, sorria. Sua mãe chorava. Seu pai, pela primeira vez, cantava com emoção. E os irmãos que haviam orado tanto por ele, agora celebravam a fidelidade de Deus. Epílogo. Uma história que continua. Anos se passaram. Daniel não se tornou um pregador famoso nem um líder de multidões. Mas cada vida que ele tocou se tornou parte de seu legado. Ele se casou com Larissa, uma jovem da igreja que o apoiou desde o início. Tiveram 2 filhos e ensinaram a eles, desde cedo, o poder da oração. Papai quase morreu? Perguntou um dia seu filho mais velho, Davi, de 6 anos. Daniel o pegou no colo. Sim, filho. Mas Deus me deu uma segunda chance. E essa chance não é